Hoje eu quero dar continuidade a uma mensagem que eu já compartilhei aqui algumas vezes com vocês, e vocês vão lembrar, principalmente quem tem costume de vir nas quartas-feiras, sobre as nossas escolhas. E eu até falei o seguinte, que as nossas escolhas determinam o futuro da nossa casa, as nossas escolhas determinam o futuro da nossa família. E eu lembro que eu falei de Ló, eu falei de Elimeleque e Noemi, um casal, que fizeram escolhas erradas, saíram de um lugar que nunca deveriam ter saído, porque estava passando esse lugar um período de seca, de crise, econômica, e aí o povo estava morrendo porque não tinha alimento, e Elimeleque e Noemi, a sua esposa, eles decidiram, sem a direção de Deus, não pediram o conselho de Deus, e eles escolheram mudar-se de cidade. E a Bíblia diz que quando ambos chegaram lá, eles foram com a sua família, eles tinham dois filhos, Malom e Quilion, e quando eles chegaram nessa outra cidade, a Bíblia diz que o Elimeleque, ele morre, pessoal. Ele morre, e aí ainda a Noemi passou mais 10 dias nesse lugar com seu filho, os seus dois filhos e as suas esposas. E a Bíblia diz que depois de 10 dias, quem é que morre também? Os dois filhos de Noemi, irmão. Veja, perdeu o marido, ficou viúva. E depois perde os dois filhos, só restou agora as noras, irmão. E aí ela ficou desesperada, lógico, muito triste. Depois ela decidiu voltar, porque ficaram sabendo que na terra pela qual estavam morando, Deus tinha visitado o seu povo e tinha dado pão para aquele povo, se já tinha dado alimento, irmão. Aí eu preguei, Imagine se eles tivessem permanecido firme lá, pessoal. Mesmo em meio à luta, mesmo em meio à crise, mas Deus estava cuidando, irmão. E Deus chegou lá naquele povo, irmão, visitou aquele povo e alimentou aquele povo, irmão. Só que eles só se lamentaram, porque a Noemi ficou só, desamparada do seu marido, dos seus dois filhos. Enfim, irmão, então hoje eu quero dar continuidade, porém, eu vou falar o outro lado da moeda, Eu estava explicando as escolhas erradas. As escolhas erradas de Ló, eu também comentei de Ló. Eu falei, que Ló ele estava com um poder de decisão. Abraão colocou o poder de escolha na mão de Ló, porque ambos estavam crescendo, prosperando muito. E a Bíblia diz que os pastores dos gados de Ló estavam brigando com os pastores dos gados de Abraão, porque a terra era pequena, e aí aquela confusão. Aí o Abraão, como ele era um homem muito sábio e de Deus, ele chamou o seu sobrinho Ló e disse, olha, é melhor nós nos separarmos, está tendo confusão entre os meus pastores, os pastores dos meus gados e os pastores dos teus gados. Se você escolher ir para a esquerda, eu vou ir para a direita. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Faça a sua escolha. E a Bíblia diz que o Ló levantou os olhos e viu as campinas bem regadas, pessoal. Ou seja, aquilo ali encheu os olhos dele, irmão. E ele disse, é para lá que eu vou. Ele decidiu ir, pessoal, morar lá em Sodoma e Gomorra, irmão. Que tempos lá na frente, não sabia ele que Deus enviaria 2 anjos para destruir aquela cidade por conta da devassidão, da imoralidade. E a Bíblia diz, irmão, que essa má escolha de Ló levou a sua família a ser completamente destruída, irmão. A mesma coisa, pessoal, com a Noemi e o Elimeleque, irmão. Eles perderam a família, ou melhor, a Noemi perdeu a família. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas escolhas, porque é como eu falei, irmão, anteriormente, as nossas escolhas determinam o futuro da nossa família, pessoal, dependendo do que eu vou escolher. Se eu fizer uma boa escolha, a minha família vai receber as bênçãos dessa minha boa escolha. E qual seria a boa escolha? É quando a gente ora a Deus antes de escolher, é quando a gente não se precipita. É quando nós pedimos a direção de Deus. Deus, o que é que eu faço? Isso é em tudo, pessoal. Isso é na venda de alguma coisa, na compra de alguma coisa, mudar-se de estado, mudar-se de bairro, mudar-se de casa. A gente sempre tem que estar debaixo da direção de quem? De Deus. Porque às vezes a gente quer algo para a nossa vida, mas não é o que Deus quer.
Às vezes a gente quer algo para a nossa família, mas não é o que Deus quer. E a gente tem que estar debaixo do plano de Deus. Amém, gente? Então hoje eu quero falar de dois homens que fizeram escolhas, mas foram a escolha certa. O primeiro homem eu quero falar de Noé. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 6. Gênesis, capítulo de número 6. Vamos pegar aqui o versículo de número 8. Diz assim, Gênesis 6, 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Eu vou ler mais uma vez do versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Amém, meus irmãos? Vamos entender isso aqui. Observe que Noé, ele teve que fazer algumas escolhas. E que bom que ele fez essas escolhas. Noé vivia em uma geração corrompida. O próprio Deus, ele diz, se eu não estou enganado, é o versículo 11. A terra, porém, estava corrompida diante da face do Senhor. E encheu-se a terra de quê, igreja? De violência. Então olha para mim, a terra estava corrompida, cheio de violência, a devassidade, a imoralidade, homicídios, tantas coisas erradas, terríveis. Tudo isso foi, deixando Deus muito triste. E a única opção, se é que posso falar dessa maneira, a única opção que Deus tinha era recomeçar, refazer tudo. Porque a terra estava tão corrompida que não tinha mais jeito. Não que Deus não tinha jeito, não podia dar um jeito. Deus pode todas as coisas, que isso fique claro. Mas a maneira que Deus tinha para resolver era recomeçar, ou seja, destruir tudo e começar do zero, irmão. E foi o que Deus fez. Muitas pessoas não deram credibilidade à pregação de Noé. Deus escolheu Noé porque a Bíblia diz que Noé, ele era varão, ou homem, justo e reto. Isso foi uma escolha de Noé. Diante de uma geração corrompida, cheia de violência, Noé escolheu ser um homem justo. Noé escolheu ser um homem de Deus. Ele escolheu a retidão, escolheu ser um homem reto, sem se desviar para a direita e tampouco para a esquerda. Diante da geração que ele vivia, ele fazia a diferença. Não é à toa que no versículo 8 começa dizendo que ele achou o que é aos olhos de Deus. O que é que diz aí o versículo 8? Noé achou graça. O que é achar graça aos olhos de Deus? Ou seja, Deus se agradou de Noé. Irmãos, você imagina o que é Deus se agradar de nós, irmão? É algo lindo, pessoal. É algo maravilhoso. Sabe? Quem é pai ou mãe sabe o que eu estou falando. Um filho, quando faz as coisas de maneira correta, um filho obediente, o pai e a mãe ficam o quê? Grato, irmão. Ou seja, o pai e a mãe faz de tudo para abençoar aquele filho, irmão. Não que se ele não fizesse isso, ele não ia abençoar, porque pai é pai, mãe é mãe, principalmente mãe. Mas o pai ou a mãe abençoa aquele filho, dá as coisas para ele, irmão, com prazer, quando é um filho obediente, sim ou não? Quando é o filho que faz por onde. Então imagine Deus, irmão. Porque se nós que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá o nosso Pai Celestial?
que é bom. Noé, ele escolheu ser um homem justo. Ele escolheu ser um homem reto. Por isso que ele achou graça aos olhos de Deus. Deus procurava apenas um no meio naquela geração, apenas um que era justo. E ele encontrou quem? Justamente o Noé, irmão. Aí você deve estar se imaginando assim, ó, pastor, mas o que é que tem a ver Noé, ou a escolha que Noé fez? Ele escolheu ser um homem justo, escolheu ser um homem reto, e a Bíblia diz também, pessoal, que eu até não li aqui, que é o versículo de número 9, estas são as gerações de Noé, era varão justo e reto em suas gerações, e o finalzinho diz o quê? Noé andava com Deus. Oh, glórias a Deus. Noé andava com Deus, ou seja, ele andava em conformidade com as escrituras sagradas. Ele andava conforme o que Deus orientava. Ele não andava conforme os conselhos do mundo. Ele não andava segundo os costumes da geração dele, segundo a modinha, que eu até comentei isso no domingo. Ah, fulano, porque tu não está na moda não, a moda é assim, assim, assado. E a pessoa, para não ficar por fora, quer andar, irmão, conforme os mundanos estão andando, irmão. Os ímpios estão andando, irmão. Não, pessoal, o manual de vida do crente é a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus é o nosso manual de vida, irmão. É o que nos dá a direção, é o que nos dá o norte. Amém? E aí, pastor, o que é que tem a ver essa escolha de Noé? Porque ele escolheu ser justo, ele escolheu ser reto, ele escolheu andar com Deus, ele escolheu andar na contramão do mundo. Enquanto a geração dele estava se corrompendo, as mulheres, os homens, homicídios, devassidade, imoralidade, ele escolheu fazer o oposto, diferente. Imagine o que ele encontrava de inimigos, irmão. Porque a pessoa que escolhe andar com Deus, ele tem que estar preparado, porque ele vai ter muitos inimigos. E eu não estou dizendo inimigos aqui na terra, pessoal. O diabo usando as pessoas, irmão. Quer dizer, vão colocar obstáculos, vão colocar empecilhos para que ele não chegue no seu objetivo, no seu alvo, que é a glória, que é a presença de Deus. Sabe qual foi o resultado disso, irmão? Dessa boa escolha de Noé, irmão? A família dele salva, irmão. Amém, gente? As nossas escolhas determinam o futuro da nossa família, irmão. Veja o que aconteceu, pessoal. Lá no capítulo 7, no versículo de número 1. Versículo 1. Adianta aí uma página. Capítulo 7, versículo 1. Diz assim, olha. Depois disse o Senhor a Noé. Quem foi que disse para Noé, gente? Deus. Olha o que é que Deus disse. Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Aleluias. Olha o que é que Deus falou para Noé. Olha para mim, pessoal. Noé, entra tu e toda a tua casa. Deus está salvando não apenas o Noé, está salvando toda a família de Noé, os filhos de Noé, as noras de Noé, a esposa de Noé. Veja que através de uma escolha, de um líder, de um homem, Deus salvou toda a sua família, irmão. Você entende o porquê que eu sempre falo aqui na igreja que a gente não pode desanimar, pessoal, diante dos problemas na nossa casa? Porque eu já ouvi muitas pessoas dizer assim: ah, pastor, meu filho não quer nada com Deus, fulano de tal não quer nada com Deus, ah, porque eu oro e fulano não quer nada, mas você quer, ou não? Ah, pastor, mas é porque fulano esquece fulano, ciclano, beltrano, pessoal. Faça escolhas corretas.
Escolha permanecer firme. Escolha ser uma mulher, um homem justo. Lá na sua casa, na sua família. Uma coisa que eu bati na tecla, irmão, no domingo, cuidado com essas festinhas de família, irmão. Não se deixa levar pelo fato de ser família. Amém? Eu não estou aqui pregando divisão não, viu, pessoal? Que tem que se separar, tem que se dividir. Não, não é isso que eu estou pregando. Eu estou dizendo que você, assim como eu, nós precisamos tomar cuidado. Porque às vezes a pessoa se deixa levar pelo fato de ser o quê? Família. Não, mas é minha família. Não, mas porque é fulano e ciclano. Só tome cuidado, irmão. Tome cuidado. Porque é um momento como esse, irmão, que se deixa ser levado, pessoal. Então, Noé, ele era o único que era justo, era Noé, irmão. Por que Deus não escolheu um dos filhos de Noé? Por que Deus não escolheu, irmão, a mulher de Noé? Por que Deus não escolheu, pessoal, as noras de Noé? Ou o irmão de Noé, primo de Noé? O pai de Noé? Se bem que na época ele não tinha pai, irmão. Que quando Deus mandou o dilúvio, ele tinha 600 anos de vida, irmão, de idade. Está na Bíblia, irmão. Por que Deus não escolheu outros da família de Noé, irmão? Está claro aqui, irmão, que o único que era justo e reto e andava com Deus era Noé. Quem falou foi Deus. Porque te hei visto justo, eu te vi que você é justo. Eu vi você justo diante dessa geração. Vamos ler de novo, por favor, gente. Versículo 1 do capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Deus escolheu Noé porque era o único que era justo, reto e que andava com Deus, ou seja, era o único que fez uma boa escolha. E o resultado dessa boa escolha foi salvação para os seus filhos, salvação para a sua esposa, salvação para a sua nora, salvação para toda a sua casa, ó glória! Deus tem salvação para a sua casa, Deus tem salvação para a sua família, para os seus filhos. Pastor, mas eles não querem nada com Deus, mas você quer, faça a sua parte, através da sua vida, Deus vai salvar um por um, eu creio, Senhor. Deus vai, irmão. Faça como Josué. Se vocês não quiserem seguir ao meu Deus, mas quiserem seguir os deuses que os vossos pais seguiram, fiquem à vontade. Aí ele complementa assim, olha, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma escolha, minha gente. É uma escolha. Eu escolho ser justo. Eu escolho abrir mão dos prazeres. Eu escolho abrir mão das minhas vontades. Eu escolho. Eu escolho abrir mão de certas amizades. Não foi em vão que Noé achou graças aos olhos de Deus. Não é por acaso. Não acontece assim, Deus acordou de bom humor, gostei de fulano, gostei desse meu filho. Não é assim, pessoal. Há um processo a ser seguido, irmão. E Noé seguiu esse processo, enfrentou esse processo, irmão. Ele abriu mão de prazeres, de amizades, de status, de famas e de tantas outras coisas, irmão. E Deus olhou para ele e viu que diante da geração dele, você imagina o mundo inteiro, pessoal. Deus olha para um homem e escolhe ele, irmão. E através da sua escolha, Deus salva toda a sua família, irmão. Através de Noé, pessoal. Deus salvou toda a família dele, irmão. Olha para essa pessoa, diga assim, ó, vai ser também através da tua vida. Vai, fala para ela aí. Diga, vai ser através da tua vida que Deus vai salvar a tua casa. Não fique esperando o super-herói de fora não, viu, irmão? Não fique esperando por pastor, não, é você, irmão.
Você é o pastor da tua casa. Você é a pastora da tua família. Meu irmão. As minhas primeiras ovelhas é a minha esposa e minha filha, irmão. Porque se eu não pastorear bem a minha casa, como é que eu vou ter moral de pastorear uma igreja, irmão? Paulo fala isso, sabia, irmão? Que Paulo diz que primeiro o presbítero, ou seja, o pastor, irmão, ele tem que pastorear bem a sua casa para poder ter condições de pastorear uma igreja, irmão. Quer dizer, se o pastor não está cuidando nem da sua casa, ele vai ter moral de querer cuidar de uma igreja, irmão? Aonde são inúmeros problemas, inúmeras situações de pessoas, de famílias, irmão? Não, ele tem que cuidar da sua casa primeiro. E pela misericórdia de Deus, eu sempre digo isso, pela misericórdia e ajuda de Deus, Deus tem me dado condições, tem me dado força. É fácil? É lógico que não é fácil. Nós vivemos em uma geração que é pior do que a geração que o Noé viveu, irmão. De centenas de anos que aconteceu no dilúvio, irmão, com Noé e a família dele, irmão, se passaram muitos anos e a coisa só foi piorando, irmão. Nós vivemos na pior geração, pessoal. Mas isso eu não falo para nos assustar, irmão, porque isso é o normal que deve acontecer, irmão. O mundo jaz no maligno. Quem domina tudo isso aqui é o diabo, o mundo do maligno, irmão. Só que, infelizmente, tem pessoas que não abrem os olhos, irmão. Ou então estão enxergando, mas não querem ver. É aquela velha história, né? O pior cego é aquele que não quer enxergar. Esse é o pior cego. Então, esse é o primeiro homem que fez a escolha correta. Qual é o nome dele? Noé. Ele fez a escolha certa, irmão. Ele escolheu ser justo, ser reto e andar com Deus. E o resultado, salvação da família dele. Amém? Vamos ver o primeiro homem, o segundo homem, irmão, chamado Zaqueu. Vai lá em Lucas, capítulo 19. Lucas 19. Vamos pegar aqui a partir do versículo 1. Diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se Zaqueu, o recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então você percebe que o Zaqueu, ele aqui cometeu um erro gravíssimo. Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos. Esse homem, que era Zaqueu, que era publicano, que trabalhava para Roma, para os romanos, ele era considerado pelo seu próprio povo como um traidor. Por quê? Porque quando ele ia recolher os impostos do seu povo, que até então era normal, a gente paga os nossos impostos, o problema é que ele recolhia de maneira incorreta, ele recolhia os impostos a mais. Ou seja, se era X, ele pegava 2, 3, 4X, e aí prestava conta do que era para prestar conta, e o restante ele ficava. Por isso que a Bíblia diz que ele era pobre ou era rico? Ele era rico, só que de maneira ilícita, de maneira errada. Ele enriqueceu às custas daquele povo, de maneira incorreta. E a Bíblia diz que o povo não gostava do Zaqueu, irmão, justamente por conta disso. Só que a Bíblia diz, irmão, que o Zaqueu, ele vai ter um encontro com Jesus. E nesse encontro que o Zaqueu terá com Jesus, a vida dele será transformada, mudada.
Porque toda pessoa que tem um encontro com Jesus, a sua vida é completamente mudada, radicalmente mudada, transformada. Pastor fulano, ciclano, beltrano, é assim, assado. No dia que ele se encontrar com Jesus, Jesus vai mudar a vida dele. Mudou a vida de Zaqueu, pessoal. Só que o Zaqueu, ele precisava fazer agora escolhas. Não as escolhas que outrora ele fazia, roubar, coisas erradas. Agora ele vai se arrepender, porque a Bíblia diz que ele ficou sabendo que Jesus ia passar por Jericó. Jesus não ia para Jericó, ia passar, estava de passagem. E a Bíblia diz que ele procurava ver quem era Jesus, ele queria se redimir, ele queria se arrepender. E a Bíblia diz que ele era pequeno, de pequena estatura. Jesus ia passando, a multidão estava atrapalhando a visibilidade de Zaqueu. Ele subiu numa figueira para ver Jesus, irmão. Quando Jesus passa e olha para cima, Jesus fala na hora: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Veja que aqui Jesus já começou a abençoar a casa dele. Agora você entende que Zaqueu em nenhum momento pede para Jesus visitar a casa dele, mas quando a gente começa a fazer boas escolhas, Deus olha para a nossa casa, irmãos. Deus olha para a nossa família. Zaqueu desceu, e a Bíblia diz que Zaqueu disse: Senhor, se eu roubei alguém, defraudei alguém, eu vou vender a metade, eu vou restituir 4 vezes mais, vou vender os meus bens e vou dar metade para os pobres. Sabe o que é que Jesus falou para ele, pessoal? Jesus disse o seguinte para ele, irmão. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veja as palavras de Jesus: hoje veio salvação a esta casa. Mas em algum momento Zaqueu pede para Jesus entrar na sua casa, ou cita a sua casa, a sua família? Não. Então por que Jesus disse: eu vou entrar na tua casa hoje, Zaqueu? Eu vou salvar a tua família hoje, Zaqueu? Porque você é filho de Abraão, geração de Abraão, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar aquele que se havia perdido. Sabe por que Jesus também entrou na casa de Zaqueu? Porque ele escolheu se arrepender dos seus erros, irmão. Ele escolheu agora fazer o que é correto. Porque ele não estava agindo de maneira correta, irmão. Ninguém vai para o inferno porque pecou, irmão. Pastor, pelo amor de Deus, não fale isso. Eu repito, irmão. Ninguém vai para o inferno porque pecou, irmão. Porque se fosse assim, a gente está tudo no inferno, irmão. Todo mundo pecou, irmão. Ninguém vai para o inferno porque pecou, irmão. A pessoa vai para o inferno porque não se arrependeu. Ô glória! Se não se arrepender, aí é outros 500, irmão. Zaqueu, ele fez coisas erradas. Roubou o seu próprio povo. O seu próprio povo, Zaqueu roubou. O povo odiava esse homem. Por isso que quando Jesus falou que ia entrar na casa dele, o próprio povo criticou no versículo 5. Vamos ler o versículo 5? E vendo todos isso, fizeram o que, igreja? Murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. O povo disse assim para Jesus: Jesus, o senhor vai entrar na casa desse homem? Como se estivesse dizendo assim: ó Jesus, esse homem não vale nada. Esse homem é um traidor. Esse homem rouba o seu próprio povo, Jesus. Como se Jesus não soubesse de nada, né, irmão? Irmão, imagine se Jesus fosse olhar somente para os nossos erros, irmão. A gente estava tudo condenado, pessoal. Mas a vinda de Jesus, irmão, à terra, não foi para nos condenar. Olha para essa pessoa com muito carinho, diga assim: Jesus não veio para nos condenar. Diga para ela assim. Deus enviou Jesus, pessoal, não foi para nos condenar. Foi para perdoar os nossos pecados, morrer na cruz e nos salvar. Ele mesmo diz no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar
e salvar o que se havia perdido. O propósito de Jesus é esse, irmão. Porque se ele quisesse nos condenar, irmão, nem morrer na cruz ele morreria, pessoal. Deus nem enviaria o seu filho. O povo murmurou, irmão. O senhor vai entrar na casa desse homem? Esse homem não presta. Esse homem não vale nada. Só que Jesus olha para o coração. Jesus olhou para o coração de Zaqueu. Que ele não estava falando aquilo de boca para fora, pessoal. Sabe aquela pessoa que fala uma coisa, mas na hora de agir faz ao contrário, irmão? Não é o caso de Zaqueu. Zaqueu está dizendo: Senhor, se eu defraudei alguém, roubei alguém, eu vou vender os meus bens e vou doar a metade para os pobres. E outra coisa, aqueles que eu roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus olhou para ele e disse: hoje, não é amanhã, não é depois da manhã, não é semana que vem, não é depois do Dia das Mães. Jesus falou: hoje veio salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar aquele que se havia perdido. O resultado da escolha de Zaqueu gerou salvação para a família dele. As nossas escolhas determinam o futuro da nossa casa, minha gente. Vamos fazer escolhas corretas. Não se precipite. Há anos atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, o nordestino ia para São Paulo com a esperança de quê? Para o sul, né? Com a esperança de ganhar dinheiro, de trabalhar. E muitos que foram estão vivendo pior, irmão. Teve alguns que deram certo, sim. Mas muitos que foram estão vivendo pior do que viviam no Nordeste, irmão. O Deus dos paulistas, do sul, é o Deus do Nordeste, pessoal. Bendito serás no campo, bendito serás na cidade. Ou seja, onde nós estivermos, nós somos benditos de Deus. Só basta a gente crer, confiar, descansar no Senhor e não se precipitar. Precipitação, escolha errada, irmão. Porque quando a gente ora a Deus, pessoal, Deus dá a direção, irmão. Eu não posso me prolongar aqui, mas eu poderia falar também, irmão, de Davi. Davi, ele fez uma escolha errada, escolheu trair a sua esposa, a família dele foi toda completamente destruída, irmão. Mas no início, quando Davi, antes de fazer essa escolha, a Bíblia diz que Davi, irmão, ele tinha vitória em todas as guerras, irmão. Por quê? Porque quando Davi ia para o campo de batalha, ia para a guerra, a Bíblia diz que ele sempre consultava quem? A Deus, irmão. Consulte a Deus, irmão. A escolha certa, porque entenda o que eu vou falar agora, irmão. Às vezes você diz assim, ó, eu fiz uma escolha certa. Como é que você sabe que fez a escolha certa, irmão? Quando você orou a Deus e Deus te mostrou uma direção, irmão. Deus usou alguém no culto, na palavra. Alguém foi usado, você sente. Quem é de Deus, quem é ovelha, ouve a voz de Deus, irmão. Sim ou não? Quer dizer, você orou a Deus, Deus te confirmou na palavra. Usou alguém, confirmou na palavra, pessoal. Deus confirma. Aí você fez. Mesmo você achando que não era o correto, que não era o certo. Mas mesmo assim você fez, só porque Deus mandou, irmão. Meu irmão, ainda que no início esteja luta, problemas, permanece firme para você ver o final, irmão. Por outro lado, tem aquele que não orou, que não pediu a direção de Deus, irmão. E o que ele fez, ele diz assim, ó, mas eu estou sentindo no meu coração que eu fiz a coisa certa. Está dando tudo certo, porque se não fosse de Deus, estava dando errado, está dando certo, é de Deus. A questão é o final, irmão. Lembra que Salomão diz, há caminhos que ao homem parece direito, mas o final deles são caminhos de morte. Não é o início, porque no início, às vezes, tudo é flores, irmão. Sansão se apaixonou por Dalila, irmão. Foi falar com o pai dele, até ia estar correto, mas o pai dele disse, meu filho, você sabe que não pode, né? Você é nazireu, não pode casar com mulheres estranhas, que não sejam do mesmo povo. Mas eu quero, porque ela agrada aos meus olhos. Boniteza ele foi, irmão. Aparência. Que Dalila era uma mulher formosa, irmão. E ele foi e quebrou a cara, bonitinho, irmão. Quebrou a cara. Não é o que Deus quer, pessoal. Deus quer que a gente coloque diante dele. Deus, o que é que eu tenho que fazer? Ou o que é que eu não tenho que fazer? Porque a Deus, às vezes Deus vai te mostrar não o que você tem que fazer. Às vezes Deus vai te mostrar o que você não tem que fazer. Aí você segue, irmão. Você vai.
ainda que as pessoas sejam contra, ainda que você não sinta no seu coração, você não tem que sentir no coração, o coração é enganoso, minha gente. Lembra de Pedro, quando passou a noite toda pescando, que no outro dia de manhã estava lavando as redes? Jesus subiu no barco dele e disse: ó homem, volta para o mar alto e lança a tua rede. Mas Jesus, eu passei a noite toda jogando a rede, puxando a rede, não peguei nada. Volte lá, homem, lance a tua rede. Jesus, tudo bem. Só porque o Senhor está falando sobre a tua palavra, a tua ordem, a tua direção, eu vou voltar e vou lançar minha rede. Acredito que ele foi até meio chateado, irmão, mas foi. Só porque Deus falou, ou melhor, Jesus falou. E ele foi, lançou a rede. Quando ele foi puxar, nem conseguiu puxar sozinho de tanto peixe, pessoal. A Bíblia diz que ele fez sinal para os outros pescadores, porque a rede quase estava se rompendo, se rasgando, de tanta quantidade de peixe, de bênçãos na vida dele. Deus tem bênção para você e para a sua casa, em nome de Jesus. Mas você tem que estar debaixo da direção dele. Amém? Quem entendeu essa palavra, aplaude esse Deus com alegria que ele merece. Fica de pé que a gente vai orar, irmão. Fica de pé. Vamos orar, falar com Deus agora. Pede a direção de Deus. Hoje tem salvação para a tua família em nome de Jesus. Você crê nisso? Sim ou não? Coloca a tua mão sobre o teu coração. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, nesse momento nós oramos, clamamos, buscamos, meu Pai, em prol da nossa casa, da nossa família. O teu poder agora, meu Deus, vai alcançar essa casa de uma forma especial e sobrenatural. Aquele, meu Deus, que tem andado em caminhos tortuosos, aqueles que têm, meu Deus, vivido uma vida, meu Pai, promíscua, uma vida devassa. Oh, meu Deus, uma vida, meu Pai, sem o Senhor, sem a tua proteção do Senhor, sem a tua ajuda, mas o teu poder agora, meu Pai, vai alcançar cada um deles, meu Deus, de uma forma especial. Toque naquele coração, toque naquela vida, meu Pai, aquela pessoa, meu Pai, que tem passado por problemas, meu Deus, espirituais, problemas emocionais, problemas sentimentais, problemas na saúde, problemas na casa, na família. Senhor, nós estamos declarando agora, Senhor, a tua bênção. Nós estamos declarando cura para os enfermos, libertação para aqueles que estão mergulhados no vício, mergulhado, meu Pai, na prostituição. O teu poder liberta, a tua palavra liberta, e vai ser hoje, meu Pai, vai ser agora. O Senhor disse para Zaqueu: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio salvar e buscar aquele que se havia perdido. Deus está aqui, meu irmão, e Ele está enviando a presença dEle, o Espírito Santo dEle, para adentrar a tua casa com cura, com libertação, com salvação. Clama a Deus agora, busca o Senhor agora. É você e Deus nessa hora, nesse momento. Você é boca de Deus, meu amigo, minha amiga. Coloca agora a tua casa, a tua família aos pés do Senhor e diga para Deus: Deus, eu não vou desistir da minha casa, eu não vou desistir da minha família, eu não vou desistir dos meus filhos, porque eu creio que há salvação em Ti, ó Pai. Eu creio que há libertação em Ti, e conhecereis a verdade vos libertará. Essa verdade, meu irmão, é a palavra do Senhor, é as escrituras sagradas, meu irmão, que você acabou de ouvir, e é essa palavra, meu irmão, que vai libertar aquele filho, aquele homem, aquela mulher, aquela moça, aquele senhor, aquela senhora. Visita, Senhor, essa casa. Ah, meu Pai, tudo aquilo que representa lixo, briga, contenda, separação, divisão, meu irmão, se você colocou nesse papel tudo aquilo que representa os lixos da tua casa, você vai apresentar a Deus agora, em nome de Jesus, e diga para Deus: Deus, está sendo jogado fora todo esse lixo, toda essa bagunça, confusão, divisão, enfermidade, vício. Em nome de Jesus, o teu poder, meu Pai, está alcançando agora essa casa, o teu poder está alcançando essa família de uma forma sobrenatural. Ah, meu Pai, nenhum mal, meu Pai, prevalecerá
prevalecerá sobre essa casa, nenhum mal prevalecerá sobre essa família. O Senhor disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Creia, creia, minha irmã, creia, creia nessa hora. Diga para Deus: Deus, visita a minha casa, assim como o Senhor visitou a casa de Zaqueu. Transforma a minha família, assim como o Senhor transformou a família de Zaqueu. Pai, nós também repreendemos o mal e dizemos: mal, sai dessa casa, sai dessa família. Espírito de briga, de contenda, espírito que tem amarrado aquele homem nas drogas, na criminalidade, ou na prostituição, na traição, em nome de Jesus eu te expulso agora. Na autoridade que há no nome de Jesus eu te repreendo, eu te amarro. Sai dessa casa, mal, sai dessa família, contendas, briga, divisão, em nome de Jesus, vai embora para nunca mais voltar. Oh, glórias a Deus, glórias a Deus. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: obrigado, Jesus, porque eu tenho certeza que assim como o Senhor entrou na casa de Zaqueu, o Senhor entrou também na minha hoje. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Aplauda esse Deus com alegria, bem forte, para a glória de Deus.